Profeta Ageu, glória a Deus pela vida do nosso irmão, evangelista Jones, sempre nos abençoou com a palavra, com seu fervor, graças a Deus por isso. Já estamos? Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Achamos? Diz assim a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário ou Dario. Este aqui é o texto que usaremos como base da nossa conversa nessa noite. Gostaria de expor a mensagem do livro de Ageu. O livro de Ageu é um profeta pós-exílico. Ele está relatando aquilo que está acontecendo depois que o povo retorna do exílio, no tempo em que algumas pessoas ainda estão no exílio, período do rei Dário, enquanto Daniel está lá na Babilônia, e algumas pessoas já estão retornando. Esse é o período equivalente ao livro de Neemias e Esdras, quando o povo está retornando e o sacerdote Zorobabel está participando dessas tarefas de reconstrução da cidade. Os muros aqui então já tinham sido reconstruídos no livro de Neemias, só que as pessoas estavam olhando para o templo e acreditando que não era o momento de fazer aquilo. Havia uma angústia no coração das pessoas, porque o templo de Salomão tinha sido incrível. O templo de Salomão tinha ouro nas paredes, tinha escudos de decoração com metais preciosos. Tudo naquele templo era ouro. No tempo que a Babilônia veio para destruir, eles usaram maçaricos de fogo para derreter o ouro e tentaram contar quanto de ouro havia. Não havia mais números na contagem da época para enumerar a quantidade de ouro em ciclo que havia. Então aquele templo era a representação da presença de Deus. Ele era uma simulação do tabernáculo de Moisés. Ele era uma simulação da presença do Senhor que andou com eles no deserto. Quando Davi decide dar um bom lugar para a tenda que estava com Moisés, então ele resolve fazer isso de cedro e revestir de ouro, e o Senhor diz a Davi para ele não fazer aquilo.
Ele havia proposto aquilo no seu coração: nós vamos fazer um templo para o Senhor. E o profeta Natã disse a ele: faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Então o profeta Natã deu a opinião dele. Só que quando o profeta dá opinião, a gente tem que prestar atenção, porque as pessoas nunca sabem se foi Deus ou foi a sua opinião. O apóstolo Paulo toma esse cuidado quando diz: isso considere que é mandamento do Senhor. Quem é espiritual, considere isso, que isso é palavra do Senhor. Mas tem coisas que ele diz sobre, por exemplo, não se casar para servir melhor a Deus. Ele diz: mas isso é a minha opinião. Ele sabe fazer a diferença. Natã dá o palpite, mas é profeta, né? Então ele vai pelo caminho e o Senhor diz: agora volta lá e fala o que eu vou dizer sobre esse templo. Então ele retorna. E quando ele retorna, ele diz para Davi: assim diz o Senhor, você não vai construir templo coisa nenhuma. Por acaso cabe a minha presença num prédio que você vai fazer de cedros? Foi isso que ele falou. Na verdade, o teu filho é quem vai construir um templo para mim. Aquele que sairá dos teus lombos construirá casa para mim. E nós temos certeza que o profeta está falando de Salomão. E Salomão vem e vai reinar depois e vai construir essa casa suntuosa que veio a ser chamada Casa do Senhor. Acreditam eles que essa casa está exatamente no lugar onde nas suas peregrinações Jacó deitou a cabeça numa pedra e naquela madrugada ele sonhou e abriu-se uma escada do céu até a terra e ele então disse: eu não sabia, mas aqui é a casa do Senhor. A casa do Senhor era antes de haver um templo. Consegue entender isso? Porque a casa do Senhor no contexto do Antigo Testamento era Israel, era Jerusalém. Então quando Natã diz para Davi: quem vai construir esse templo é o teu filho, é o Senhor Jesus, que escatologicamente sobe e diz: não vos deixarei órfãos, vou enviar o meu Espírito e vou preparar-vos lugar nas casas eternas, para que onde eu estiver estejais vós também. E no livro de Apocalipse dirá que lá não tem templo, porque o Senhor é o templo. Nós estaremos nele e ele estará em nós. Ditas essas coisas, retornamos ao contexto aqui do profeta Ageu. As pessoas não tinham ânimo para construir um templo, porque elas sabiam que não dava para fazer um templo daquele jeito, lindo, suntuoso, cheio de ouro, e muito menos uma inauguração com 1000 holocaustos, 1000 cabeças de gado, varão. Dá prejuízo ou não dá? Quanto vale uma cabeça de gado? Depende muito da roupa de trabalhar. Se for um nível de qualidade alta, 5, 6 mil, bota aí vezes 1000, né? É um dinheirinho, né? É um dinheirinho. Salomão faz um sacrifício de 1000 holocaustos e ele dá um banquete para todo o povo para inaugurar aquele lugar. Olha só que coincidência, né? Eu estou pregando os livros da Bíblia em sequência desde janeiro do ano passado, um livro inteiro por semana, e caiu exatamente nesse texto no qual, semana seguinte, nós vamos fazer algo aqui pelo nosso local. Nós passamos muitas pregações durante esses anos condenando os absurdos financeiros, as barganhas que os seus líderes fazem com o povo e as suas alianças políticas e com outras coisas horrendas que a gente não vai mencionar hoje, para que eles tenham templos lindos e suntuosos, para que a aparência do templo dê ideia de que a presença está lá, de que a bênção de Deus está lá. E talvez até por causa dessa pregação, a gente mais preocupado com a essência das coisas do que com a forma, a gente olhou ao nosso redor, o que a gente chama de casa, e disse: isso não importa tanto. O recurso que entra, a gente ajuda as pessoas, a gente faz ação social, a gente procura doar cestas básicas, a gente procura ajudar pessoas que às vezes nem são daqui, com o pouco recurso que entra, e todos que trabalham aqui são voluntários. Mas chegou o momento da gente cuidar um pouco mais da nossa caminhada espiritual. Deus tem falado conosco sobre amar mais o nosso trabalho, amar mais a nossa família. Algumas pessoas preferem um engano bem estruturado do que uma verdade simples, mas as pessoas que amam a verdade conseguem discernir as aparências. O homem olha a aparência, como Samuel, quando foi ungir um rei, olhou para o filho mais velho de... Como é o mesmo nome do pai de Davi, gente? Olha o branco que deu aqui. Jessé. O filho mais velho de Jessé, ele olha para aquele homem e pensa: certamente esse é o rei. E o Espírito Santo diz a ele: Deus não vê a aparência, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E aquele mais desprezível, aquele menor, representando um remanescente, aquele homem que deveria ser rei. Enquanto um está na batalha lá, usando o escudo e as insígnias de rei, tinha um garotinho lá,
lutando as batalhas do Senhor, mas ninguém sabia atrás das malhadas. Ele matava gigantes, ele matava leão, ele matava urso para proteger ovelhas. A batalha que ele travava quando não estava sendo visto foi o que capacitou ele para estar à frente de um povo grande depois. Então, quando o povo olha a construção daquele templo, eles pensam, não, a gente não vai conseguir ficar daquele jeito. E de fato, quando foi terminado o templo, havia 2 sons ecoando na multidão. Um choro de brado de alegria e risos, porque tinha sido feito o templo, que acreditavam eles, representava a presença do Senhor, e outro brado que era um choro de tristeza e decepção das pessoas lamentando, porque embora pronto o templo, jamais seria como foi de Salomão. E o texto bíblico dirá que aquele grito e aquele riso se cruzaram e você ouvia aquele ruído no meio da multidão que não sabia bem a diferença. Sabe, de fato, até nos relacionamentos interpessoais, a Escritura vai dizer que é melhor ficar num cantinho de telhado, se tiver paz e verdade, do que num banquete numa casa cheia e contendas. Às vezes as coisas simples escondem os maiores tesouros. E nós passamos por um período de aguentar coisas simples, de suportar coisas simples, de ajudar pessoas sem pescar em aquário, de pregar, de estender a mão e de deixar as pessoas, inclusive, para ir e sair. Tenho até colocado algumas mensagens no Instagram sobre a tentação que é para um pastor ver as pessoas saírem. É muito difícil ver as pessoas irem. E invoquei o exemplo de Arão, sacerdote, quando está vendo que o povo dispersa enquanto Moisés está no monte, e Arão olha para aquela cena e ele vê a pressão do povo e fica agoniado, Moisés vai me condenar, eu estou num serviço de Deus, eu vou perder resultados, e o povo quer ir embora. Então ele, achando que a prioridade é ter o povo ali com ele, ele vai negociar os princípios de Deus, e então ele vai fazer um ídolo para o povo adorar, e vai dizer, esse ídolo que te tirou lá do Egito, vai dar a Satanás a honra que pertence a Deus. Então Moisés desce com as tábuas e quebra as tábuas, representando a quebra da aliança. É uma tentação de um pastor, é uma tentação de um líder, negociar a verdade, porque é tão legal quando a gente vê vocês chegando, é tão legal quando a gente está adorando e está aquele ambiente da presença e o ambiente de comunhão entre vocês estão se amando, se abraçando, se cuidando, se visitando, indo na festa, mas indo também no luto, se alegrando com o carro novo, mas também chorando com a enfermidade do parente. É muito gostosa essa comunhão na presença do Senhor, e esse local de encontro representa um pouco isso. E a gente gosta de chegar e ver que está, mesmo que simples, carinhosamente arrumado, cuidadosamente preparado. A gente vê com que carinho os ministros estudam as canções, o pregador prepara a sua mensagem, aqueles que devem cuidar de um detalhe da decoração ou da limpeza do banheiro, fazem isso com tanto amor, e isso é inspirador. Então, embora nós temos lucidez teológica de que Deus não mora aqui e um pouco mais aqui, e que para subir aqui eu tenho que ser mais santo, mas para andar lá fora não, embora a gente tenha essa lucidez, a gente acha importante cuidar dessas coisas. E por isso, também dando uma satisfação à congregação, a gente vai usar um pouco dos nossos recursos para melhorar o nosso ambiente, sem jamais confundir as coisas, sem nunca se preparar apenas para subir aqui, porque o altar é você e nós temos que andar em santidade. E muito interessante que o livro de Ageu cita datas no começo do 1º capítulo, no começo do 2º capítulo, ele fala o dia e o mês. E ele fala apenas isso porque para os leitores da época, eles já sabiam que aquelas eram as datas da festa dos tabernáculos e do Yom Kippur. E a restauração da casa de Israel por meio do dia do perdão e o Yom Kippur estava acontecendo lá também. Deus chamava um povo que tinha saído do castigo. Quem é pai aqui já botou o filho de castigo? Quem já teve que corrigir o filho e ficou naquela dúvida se foi severo demais e teve que ir para o cantinho chorar e pedir perdão? A imagem do seu filho chorando porque você teve que corrigir dói, não é legal. Mas aí você pensa, se eu não corrigir, aí a galera lá de fora é que vai pegar pesado com ele. Se eu for negligente e não corrigir, eu estarei prevaricando. Então é melhor que eu corrija, porque eu amo. Quando Davi peca, Deus propõe, você quer que seus inimigos venham e destruam vocês por 2 meses? Você quer que a peste, a doença venha e devaste o povo por um dia? Ou você quer que eu bote a mão? Ah, sem dúvida o Senhor, porque o Senhor é misericordioso.
Se eu cair na mão do povo lá de fora, eles não vão ter misericórdia. Sobre os vírus e bactérias, nem estes nomes eles conheciam na época, os micro-organismos, para poder saber o que é antibiótico. Não, que o Senhor põe a mão, porque o Senhor tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Então eu olho e nos comparo um pouco com aquelas pessoas, porque a gente olhou os templos suntuosos lá fora, eram sedutores, e a gente achou muito legal por um tempo, e até quis honrar e trabalhar, mas quando você enxerga algumas coisas erradas e sai, parece que você diz tudo que se parece com aquilo deve ser abominável. Tudo que se parece com aquilo deve ser muito ruim. Então a gente foi construindo um entendimento de que não é que eu tenho que combater cada coisa que está lá. Eu tenho que amar a verdade e julgar no sentido de discernir o que é de proveito e o que não é de proveito. Neste sentido, até dos católicos nós somos devedores. Mas não significa que aquele pouco de fermento não esteja levedando toda a massa. Então, de fato, nós olhamos para o nosso momento e nós não vamos conseguir, nem queremos fazer uma coisa daquele tipo. Mas nós devemos sim fazer o nosso melhor para o Senhor. E se a verdadeira casa somos nós, então que a gente olhe para o nosso lar. É tempo de habitar em lares de cedro, como o exemplo aqui, as casas decoradas, tudo tão belo, tudo tão lindo, e gastando toda a nossa energia, nosso recurso em ganhar cada vez mais dinheiro, e deixar o verdadeiro templo que somos nós de lado, e cuidarmos da aparência de ficarmos belos, bonitos, elegantes, às vezes até sensuais, e não cuidar da verdadeira casa do Senhor, que é o nosso coração e nossa mente. Nós nos arrumamos tanto por fora. Quem não lavou o cabelo antes de vir para cá, mas lavou os pensamentos? Quem não tomou banho, mas limpou o coração? Quem vestiu uma roupa nova, mas são vestes de justiça e de louvor? Quem come sem lavar as mãos, mas as palavras que saem da boca podem estar sujas, e a boca fala do que está cheio o coração? Quem veio com tênis sujo, ou muito roto, mas os nossos caminhos são puros? Então Deus não vê a aparência, Ele vê o nosso coração e espera que nós construamos uma vida que seja uma casa limpa para Ele habitar. Você não deve se sentir desconfortável se for visitar alguém que mora numa casa simples, mas se você visitar uma casa luxuosa que esteja suja, você vai ficar desconfortável. Será que o Espírito Santo se sente confortável aqui? Quando Ele vê as nossas motivações, Ele fica feliz? A quantidade de zelo que eu estou dando para a minha vida financeira é desproporcional ao que eu dou para o meu Senhor? Uns dias atrás falamos sobre uma palavra que o Espírito trouxe, que estava em Apocalipse 2, verso 5. E o texto dizia assim, quando eu fui ler, estava escrito: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque senão removerei o teu candeeiro. E no contexto, Deus estava falando da igreja de Éfeso, que tinha obras maiores, combatia as heresias, combatia os falsos profetas e mestres, os falsos apóstolos, e os achou mentirosos, e Deus disse que isso estava certo. Deus disse que isso era certo, é tudo que nós fazemos. Todavia tinha um mas lá: mas eu tenho contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Aquele quebrantamento, aquela paixão, aquela doçura, aquela coisa linda que flui quando o Espírito Santo se move em adoração, aquela paixão pela palavra, que antes era pelo livro, agora é pelo próximo capítulo da série que assiste. Poxa, será que o Ageu vai ter uma história tão legal quanto eu achei a história do profeta anterior? Será que Ageu vai falar mais de escatologia? Ou será que Ageu vai falar mais do povo? Quais são as aplicações pessoais do livro de Ageu? O que será que tem Ageu sobre Jesus na tipologia do Novo Testamento? Será que essa paixão se foi e não vai voltar? Será que era só isso mesmo, sentar toda semana para ouvir na parte que eu não voei, ver se tem alguma coisa legal para mim, ver se no meio daquelas canções em algum momento eu consigo me emocionar e acreditar que aquela pequena emoção de 5 segundos era a presença do Espírito, eu ainda estou vivo espiritualmente? Será que é assim? Será que é tão pouco? Uma das coisas que eu questionava quando eu não era cristão é que, cara, não pode ser só isso, não pode a vida ser apenas isso. Você nasce, cresce, tenta ganhar uma grana para não passar fome, tenta conquistar umas gatinhas, se der para casar com uma mulher bonita vai ser bom, e aí depois o tempo passa, você tem filhos, e aí morre. Será que é só isso? Não tem nada mais profundo do que isso na existência humana? Coitado dos ateus, que a existência para eles é só isso.
Eu sabia que havia um propósito maior. E quando eu encontrei o Evangelho, encontrei o propósito maior. Mas eu vi pessoas que nasceram no Evangelho voando, porque aquilo para eles era tão normal que eles conseguiam estar ali sem que o coração estivesse. Para eles era só horizontal, e uma curiosidade de conhecer aquilo de onde eu saí com tristeza, dor, vazio e depressão, eu via no coração deles. Conheceu a religião desde cedo, mas não as profundidades do Espírito, não as experiências marcantes que mudam a nossa vida, que impactam o nosso caráter, que abrem os nossos olhos, que faz a gente sentir misericórdia do ímpio que está rindo lá fora, correndo atrás das iscas do inimigo como se aquilo fosse felicidade. Então esse nosso primeiro amor se reflete no nosso zelo pela nossa vida espiritual, se reflete no nosso zelo pelo nosso chamado ministerial. Aquele que anda com Cristo e ama a Deus de verdade, ele está preocupado com as pessoas que vão perecer, elas vão perecer. A vida não é sobre ganhar grana e ter sucesso, a vida não é sobre provar para as pessoas que eu também. A vida é uma batalha espiritual que primeiro é para ver quem vai adorar quem. Existe uma guerra não maniqueísta, não de igual para igual, mas uma guerra pela adoração do ser humano. E quando o ser humano é sóbrio demais para adorar o diabo abertamente, ele vai ser iscado. E tem uma isca para cada fatia de mercado. Tem o cara que vai para o satanismo aberto, tem o cara que vai para o ocultismo, tem cara que vai para os níveis mais brandos de espiritismo, tem cara que vai só se corromper mesmo, tem cara que vai ser de igreja evangélica e vai ser podre enquanto canta para Jesus, enquanto prega, mas as iscas desse mundo roubaram-lhe o coração e ele está dividido entre uma coisa e outra. Está dividido. E sabe por que nós estamos divididos? Porque nós cometemos a desobediência central de não desfrutar da presença do Senhor. Tem como eu estar casado e num casamento bem se eu morar num país e a minha esposa em outro? Tem como isso acontecer? Tem como a gente se amar e viver e alimentar esse amor se a gente não morar juntos? Deixa o homem à casa dos seus pais e se une à sua mulher. E ali eles se tornam um. Você se torna um com o Senhor, com a sua vida devocional. Existe prazer, existe intimidade, existe santidade, existe a ordem em inúmeros textos de meditar dia e noite na palavra, para que ela seja o seu software base e não o mundo, para que você não se conforme com o mundo. Existem inúmeros textos, são centenas, dizendo para manter a vida de oração. Mantenha a vida de oração. Não trate isso como brincadeira. Não é uma notificação de celular, é palavra de Deus que disse. Não é clique aqui se você quer isso aqui. Não é veja esse vídeo aqui, a notificação. É alguém que está falando sobre a sua eternidade, que se você não fizer isso, não se der por avisado sobre isso, o templo que é você será roto, e o inimigo virá como que te levando a alma para um exílio de pecados, onde você vai ser escravo e vai sofrer, e vai destruir talvez um pouco esse templo que é a saúde do seu corpo. E talvez você já tenha passado por isso, está voltando de um exílio, e está na dúvida de quanta energia vai usar para reconstruir a sua vida, para reconstruir o seu templo, reconstruir essa casa onde Deus decidiu morar. No texto ele diz, eu estou contigo. São dias de Yom Kippur, são dias do perdão. São dias de jubileu, quando Deus já cumpre os 70 anos de exílio, representando os 70 setes de anos que a terra deveria ter descansado e o povo não obedeceu ao Senhor. 70 sábados que não foram dados ao Senhor foram os anos de cativeiro. Parece às vezes que vale mais a pena desobedecer a Deus para conquistar as coisas, mas existe tempo hábil para fazer as duas. O problema é que nesse afã de buscar as coisas do mundo, a carne vai ficando viva e o coração vai se afastando, e eu olho para trás e digo, cara, vai ser um caminho muito longo para voltar. Então deixa ele ali, eu não vou me desviar totalmente, mas quando a treta vier, eu quero poder buscar ao Senhor. Mas se eu conseguir prosperar sem Ele, eu quero. E aí vai sobrar mais tempo para eu curtir, vai sobrar mais tempo para eu brincar. Mas eu te aconselho a não viver assim. Primeiro porque o verdadeiro prazer está no Espírito Santo. O verdadeiro prazer está na paz. Você acorda e Ele está lá e você o percebe, o ouve, o sente.
O ideal é que você acorde e anote o sonho que ele te deu na madrugada sobre o qual você estava orando. Ou que ele te desperte de madrugada e você vá para a sala e tenha experiências que você não tem muita certeza se está acordado ou dormindo, de tão espirituais que são. O ideal é que você caminhe pelas ruas e sinta ele e converse com ele. Em vez da mente vagar e os olhos passearem pelos corpos belos que estão expostos, a sua mente passeie nas promessas e na palavra do Senhor. E você fale e escute, sinta e veja que ele te sente, converse e ele responda. O ideal, Mosaíra, é que no fim da vida a pessoa com quem você mais conversou tenha sido o Espírito Santo de Deus. A pessoa com quem você mais passou o tempo. O Espírito Santo de Deus é para mim mais real do que a minha esposa, porque eu converso mais com ele do que com ela. Parece bobagem? Essa é a vida interior que flui. Mas Lauro, você podia estar bombando aí nas coisas. Eu sei que eu podia. Se eu tivesse, eu já ouvi isso, se eu tivesse essas capacidades que você tem, há muito eu já tinha usado para conseguir isso. A vida do mundo que essa pessoa ama. Ama e vive para amar. E tem um pouquinho só mais do que eu. Tem um carro na casa melhor que a minha, mas eu também tenho casa. Tem um carro melhor que eu, mas eu também tenho carro. Saúde mais que a minha não tem, porque quem ama coisas erradas vive se afundando. Mas eu estou construindo um tesouro eterno. Mas não é só eterno, eu tenho um tesouro agora. Se eu conseguisse fazer as pessoas sentirem e verem. Pastor Wagner, um dia Deus falou comigo, como ele disse para Salomão, ele me perguntou, ele disse assim, me pede uma coisa que você quer. Aí eu já lembrei de Salomão, lembrei de Herodias, para quem Herodes tinha feito essa oportunidade para a filha dela, né, que tinha dançado. O que você quer que eu te dê, mesmo que metade do meu reino? Me lembro de que Jesus fez essa pergunta para algumas pessoas e eu pedi uma coisa que não existe. Não deu para eu receber, porque eu pedi uma coisa que não existe. Eu pedi um dom que não existe. E eu ali naquele momento quebrantado, Deus sabe para quem, em que momento Ele te faz essa pergunta. Naquele momento quebrantado eu disse, Deus, eu quero ter o poder de que onde eu estiver, o Senhor me use para fazer as pessoas sentirem o que eu sinto quando o Senhor me pega. Porque eu sei que se isso acontecer, ninguém vai ficar sem crer em Ti. Ninguém vai ficar sem Te amar. Se eu conseguisse dar isso para as pessoas, né? Cantando não vai rolar, né? Tocando não vai rolar. Pregando, algumas coisas parecidas já aconteceu com os moveres, mas aquilo de conseguir fazer com que as pessoas sejam pegas por Ele, e eu fiquei frustrado porque eu pedi um dom que não existe, achei que eu desperdicei um pedido. Depois Ele conversou comigo sobre isso, anos depois, para retomar o pedido, mas Ele não é o gênio da lâmpada, sabe? E eu fiquei pensando, por que Ele não concedeu isso, se seria do interesse dEle, né? Às vezes eu me pergunto, por que Deus é tão calado, tão silente, se Ele se manifestasse mais, se Ele falasse mais, se Ele se revelasse mais para as pessoas, as coisas aconteceriam mais, porque Ele é apaixonante. Só que eu entendi também, cara, que as coisas preciosas não estão assim fáceis. Aquilo que vem fácil as pessoas desprezam. Pobre das meninas adolescentes de hoje que mostram o corpo para metade do planeta e se entregam para tanta gente, vão perdendo a capacidade de conhecer o amor verdadeiro, né? Aquilo que é precioso está escondido. Então Deus vai te dando pequenas iscas da presença. Você já sentiu um arrepiozinho aí? Você já ouviu uma coisinha só? Você já teve um sonho que você não entendeu, mas sente que foi de Deus? São pequenas iscas, pequenas faíscas. A bombinha de estalo, pá! Para despertar o desejo. Se você avançar um pouco mais em santidade e busca, você vai encontrar a fogueira. Se avançar um pouco mais, vai encontrar a sarça ardente. E se avançar um pouco mais, quando as águas já estiverem passando os artelhos, Ele vai te levar para dar um rolê em cima do oceano e vai parecer que não é sonho, que é real. Ele vai te levar para dar uma volta lá em cima, ou quem sabe lá embaixo, ou mesmo no seu quarto, Ele estará lá, e a presença dEle, preciosa que é, fará com que todas as tentações pareçam só uma bobagem. Por que eu queria tanto aquilo a ponto de negociar tudo? Estava cego. Então esse templo aqui era o local onde estava a arca que representava a presença.
Você não tem uma representação da presença. Ele está bem aí dentro de você. Ele está bem aí dentro de você e não tem um sumo sacerdote que uma vez por ano manda avisar que vai imolar um holocausto para que Deus fale lá no Santo dos Santos. O véu foi rasgado e o Santo dos Santos está bem aqui. Bem aqui. E se você quiser ofertar, vai ofertar isso aqui, com seus pensamentos nele e na palavra de Deus, limpando este altar aqui, para em seguida limpar o coração, e com o coração limpo, as mãos limpas, o corpo santificado em Romanos 12, então você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade, como quem recebe uma revelação. Transforme-se pela renovação da sua mente. Este é o culto racional. Não é o prédio, não é o boi sangrando como se Deus gostasse de churrasco. Não é a reunião solene, mas é a preciosidade de um culto que tem um inário tocando aqui e não para. Tem uma pregação acontecendo aqui e não para. Tem um prédio que é o corpo da noiva, que é exatamente este lugar aqui. Na entrada, os pés. No altar do holocausto, o sacrifício. E no Santo dos Santos, a revelação, como que um corpo de Cristo, e você vai construindo esse corpo e galgando passos, até que rompe o último véu da presença, onde as coisas espirituais acontecem. Espiritualmente, naquela tampa da arca, se chama propiciatório, onde se faz propiciação derramando sangue. Os anjos, um de frente ao outro, representando aqueles dois anjos que fecharam a passagem no jardim do Éden para a presença de Deus, e que agora estavam ali ensinando pedagogicamente que quando o sangue cai sobre a tampa, então o Senhor se manifesta naquele local onde o sangue é derramado, uma representação sobre Cristo, e você pode acessar a presença de Deus em cima do nome e da cruz de Cristo, e tocar o outro lado, e ser pelo outro lado tocado, e aquela sobrenaturalidade acontece. Esse é o culto verdadeiro, quando o mundo natural toca e é tocado pelo mundo espiritual, e não só cantoria aqui. Quando não tem santidade, eu fico só na horizontal. Mas quando existe entrega verdadeira, uma mente entregue, um coração entregue, um corpo entregue em santidade, em sacrifício vivo, como está em Romanos 12, então o culto está acontecendo e o templo que somos nós está adornado e tem verdadeira adoração acontecendo dentro de nós. Esse povo que não queria reconstruir o templo mantinha, antes do juízo da Babilônia, todas as festas religiosas, todas as leis cerimoniais impecavelmente cumpridas, e Deus mandou destruir tudo, porque quando a horizontalidade está perfeita e o coração já não está, o coração está em pecado, a dessensibilização já aconteceu. Eu consigo estar em boa música sem me quebrantar, eu consigo fazer assim para a pregação sem me arrepender do que ela está mandando eu me arrepender, eu consigo estar na reunião solene onde o Espírito Santo até se move, mas já não me move. Os crentes estão acostumados a saber e não achar que tem que obedecer o que já sabem. São anos que a gente ouve as mesmas coisas. São anos esperando o próximo mover de libertação, o próximo avivamento. Quando virá o avivamento? Virá quando você decidir, ora. Decide deixar seus pecados e levar uma vida devocional. Hoje mesmo a sua vida muda. Hoje mesmo o telhado espiritual já afasta a ação demoníaca e as promessas começam a ser renovadas. Aí o inimigo vai tentar e você persevera em oração, porque ele vai tentar trazer as brechas de volta. Passa uns dias nesse ritmo, pecou, pede perdão, pecou, pede perdão, pecou, pede perdão. Aí começa a andar um tempo sem tropeçar mais. Aí tropeça lá de novo, pede perdão, conserta imediatamente, a unção vai aumentar, a autoridade vai aumentar, os dons vão se manifestar, o nome de ser avivamento. Aqui foi o avivamento com Salomão, encheu de gente, desceu fogo do céu, foi o formato daquela época. Se você falar de avivamento com um adolescente hoje num culto, num momento de jovem ou num congresso, eles já pensam um lugar cheio de gente lotado, onde o ministro de louvor está gritando, gritando, e depois ele vai perder o controle, vai deixar o violão, eles vão ficar chorando e ninguém mais vai querer ir embora. É isso que está na cabeça. Avivamento dura enquanto essa música emocionante fizer todo mundo chorar. Aí, para ilustrar, nós vemos Jesus subindo no monte. Ele já tinha dito para a samaritana, não é nem no monte nem no templo, é em espírito e em verdade. Não tem lugar geográfico de adoração e avivamento. Não tem lugar que chama casa.
de Deus. Você sobe, aí está lá, Jesus transfigurado, glorificado. A ideia dos 3 imaturos ainda, vamos fazer uma tenda, né? Vamos fazer uma tenda para cada um e vamos ficar aqui, porque aqui está massa. Olha o avivamento. Aí o texto vai dizer que eles não sabiam o que estavam falando, eles não sabiam nem o que era avivamento. Avivamento é o seguinte, meu amigo, quando o Espírito Santo te encher depois de um período de oração, Pedro, então você vai falar com fervor e poder. O Espírito Santo estará nas tuas palavras quando você estiver dizendo as minhas, e as pessoas serão tocadas por esse Espírito, por meio da palavra que sai da tua boca, e elas vão se arrepender, vão amar, vão querer. E aí você não vai ser honrado e cobrar cada vez mais caro, as pessoas vão tentar te matar, isso é o que vai acontecer. E as pessoas não vão ficar se reunindo para chorar, não, cada um vai sair por aí. Aí Deus manda uma perseguição em Jerusalém, porque estava bom demais ficar lá, vai cada um para um canto pregar, e o evangelho chega em toda a Ásia, e depois toda a Europa. Ásia e Europa, pós-evangélicos. Agora nós estamos no último período aqui, África, América Latina, América do Norte, já estão se tornando pós-evangélicos pela sua apostasia. O tempo está perto, mas você pode viver um avivamento aí onde você está. Você pode viver um avivamento na porta do seu quarto fechado. Pode viver coisas incríveis de Deus e ser uma boca profética na vida dessas pessoas. Eu ia falar sobre os personagens principais que estão neste livro de Ageu, mas o principal personagem sobre o qual eu quero falar está no livro do profeta Zacarias. Nós vamos falar sobre isso em outra mensagem. Você aceita amar este trabalho como Cristo ama? Cristo pede uma prova de amor para Pedro. Diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Os bons tradutores dirão que o Senhor falou assim: Pedro, tu me agapau, o verbo amar, o amor profundo. E ele, temeroso de negar de novo, porque já tinha dito eu te amo, ele vai dizer: tu sabe que eu te filé, o amor de amigo, né? E então por 3 vezes ele dá a chance de Pedro dizer isso, talvez pelas mesmas 3 vezes que Pedro negou. Mas a prova de amor é: apacenta as minhas ovelhas, cuida delas para mim, porque a coisa mais preciosa que tem são as pessoas. A minha vida foi preciosa para você? Você viu o que aconteceu lá na cruz? Você assistiu a cena, Pedro? Você viu tudo aquilo que aconteceu? Esse é o meu sacrifício de amor pelas pessoas que estavam me matando, inclusive. Você pode cuidar dessas pessoas para mim? Essa é a representação do amor. Não é sobre gostarem de mim, não é sobre me chamar e o meu ministério está crescendo e está bombando. Sabe, às vezes quando está subindo no sistema é quando o cara já caiu. Quando ele está fazendo isso aqui, ó, e pegando cada vez em lugares mais suntuosos, ganhando cada vez mais grana, ele já está caído e ninguém sabe. Para tirar ele da loucura do sistema, ele vai precisar cair em adultério. Sorte dele, talvez, se ele cair, para a ficha cair. E nesses eventos aí a gente ouve as notícias, né? O próprio pastor que chamou, perguntou: você quer que eu mande uma irmãzinha lá para o seu hotel, alguma coisa assim? Uma só tá bom, quer mais? Está subindo, mas já pode estar caído há muito tempo. Mas aquele que está aprovado por Deus está subindo no caráter, está subindo na unção, está dizendo a verdade, está amando e cuidando de pessoas, primeiro de si, depois da sua casa, depois família, e aí a autoridade vai aumentando, ele vai alcançando mais gente, e aceitando ser perseguido como uma honra. Você consegue entender o que é Estevão sendo apedrejado e dizendo: perdoa aí, Senhor? A gente perdoa anos depois. O cara está sendo apedrejado, ele olha para cima e vê a Cristo, meu amigo. A visão da glória, da intimidade, faz com que aquele momento de ser apedrejado como seu mestre seja precioso. Entende isso? Se a gente meditar nas letras que a gente canta, é por ele que eu estou gastando a minha vida, é verdade? Que ele cresça e eu diminua. A maior mentira que eu já ouvi é essa, velho. Quem quer diminuir? Quem realmente quer diminuir? Quem quer diminuir? Quem faz alguma coisa que te diminua? Você aceitaria escrever um livro e dar autoria para outra pessoa, porque se você fizer isso vai chegar no mundo inteiro e você não vai ganhar R$1? Você aceitaria compor o louvor mais ungido e Deus disse: eu te dou louvor, mas você não vai gravar, e um monte de gente vai ficar rica com esse louvor, vai chegar lá e você não vai ganhar R$1 e ninguém vai saber que foi você? Você concorda?
mas lá no quarto, quando você cantar ele para mim, eu vou te entregar o que não vai acontecer nos eventos lotados. Você aceita o que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós? Entende? O que é mais importante? Eu não vou conseguir tomar essas boas decisões se eu não tiver a presença. Eu vou escolher a glória dos homens se eu não tiver a presença. Para a nossa santidade, então, uma vida devocional apaixonante. Seja ousado quando você orar. Convide o Senhor para sentar do seu lado. Convide o Senhor para tocar aí no seu coração e você sentir a presença. Você já pediu para Deus ventar dentro do seu quarto? Você já pediu para Deus falar exatamente agora o que você está perguntando? Você já pediu, Deus, toca aqui? Já mandou parar de chover? Já mandou o osso esticar? Já mandou problemas cessarem? Já expulsou demônios? Já ousou na presença de Deus? Se não, meu amigo, comece a usar na sua vida devocional e veja o que vai acontecer. Tenha coragem de parar uma semana, para usar todo o seu tempo de entretenimento só para buscar. Esses dias da semana eu tive um sonho, foi quarta-feira, tive um sonho. O Senhor me deu um sonho de revelação. Eu disse, Senhor, o que significa isso? Eu já interpretei algumas coisas. O Senhor disse, não vai para a academia hoje, fica em casa aqui que eu vou te mostrar. Fiz e veio. Pronto, é assim. Você troca umas coisas por buscar a Deus. E as coisas vêm. Você perde o sono de madrugada, não fica com raiva. Deus está te chamando para conversar. Tem coisas que você não vai saber o que fazer e para onde ir. Vai ficar que nem um bobão, correndo atrás das coisas do mundo. E não vai cumprir seu propósito se não tiver intimidade. E aí volto para a oração que eu fiz. Se eu me dar esse dom não existe. Quer saber o que eu ouvi? Os teólogos vão me apedrejar. Eu ouvi assim, ó, até para mim isso é difícil. Pô, mas Deus é onipotente, Ele pode tudo. Ele não pode tudo, Ele tem todo o poder. Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode contra a palavra, Ele não pode mentir. E Ele não pode manipular pessoas para crerem nele, porque isso seria desamor e seria negar a si mesmo. Ele respeita as pessoas no sentido de deixá-las livres, porque amor não pode ser manipulado. O amor tem que ser uma decisão livre, com a opção clara de não amar. Além do mais, a intimidade é preciosa. Quem não descer, não vai conhecer. Vamos ficar de pé. Existe uma vida oculta em Deus para você. Existe uma vida que está oculta e você não vai saber se não entrar na intimidade. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e ser achado nele. Está falando do dia do Senhor. Quem está nele? Quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito? Quem guarda os seus mandamentos. Quem não tem o seu Espírito, esse tal não é dele. Quem é que tem o Espírito? Quem guarda os seus mandamentos. Quem está nele? Quem guarda os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Para guardar não é na força da carne. Para guardar tem que ter vida com Deus.